E agora vamos falar sobre as propriedades físicas. Então nós vamos falar sobre velocidade de propagação, altura, timbre e intensidade sonora, ok? São essas propriedades que nós vamos nos concentrar agora. Então aqui eu tenho um vídeo que eu coloquei para vocês, que eu quero que vocês ouçam esse vídeo e me digam o que vocês acham que está acontecendo. Vocês podem perceber que esse músico, né, ele toca um instrumento na entrada de um tubo gigantesco e eu consigo ouvir o som diretamente, no entanto eu ouço o som vindo de lá. Por quê? O som percorreu esse tubo, chegou até lá, depois que saiu do tubo, ele se propagou para todos os lados, inclusive para cá. E é onde eu consigo ouvir ele. Então o que significa isso? Que o som leva um tempo para chegar até lá. Que leva um tempo para percorrer essa distância e tempo, eu tenho velocidade. Depois vocês podem curtir um pouquinho mais a música, vamos para frente. Então, se eu tenho velocidade, eu tenho que pensar o seguinte: o som se propaga na matéria. Qual é a velocidade do som na matéria? Depende do tipo de material. Então, se eu tenho um gás, que é o ar que a gente está trabalhando, eu tenho uma determinada velocidade. Se eu tenho um líquido, eu tenho outra velocidade, uma velocidade maior. Se eu tenho um sólido, a velocidade de propagação é maior. Pode olhar para essa tabela aqui, né? Eu tenho diferentes velocidades, por exemplo, o ar, 331 metros por segundo. Já no berílio, 12.870 metros por segundo. Então dá para ver que é algo bem diferente, né? A água aqui, 1.482 metros por segundo. São velocidades bem diferentes. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Por que a velocidade aumenta quando eu saio do gás, vou para o líquido, vou do líquido, vou para o sólido? Por que ela aumenta? Para ajudar vocês a pensarem, aqui eu tenho dois linkzinhos bem legais aqui sobre velocidade do som, tá? E daí vocês vão compreender melhor o que está acontecendo, né, nessa história. Próxima é o que a gente chama de altura. E aqui vem a grande questão. Normalmente nós falamos altura, nós dizemos que a altura está relacionada com a amplitude sonora. Aumentou o volume? Não. A altura não tem nada a ver com a amplitude sonora, tá? A altura tem a ver com a frequência. O pessoal que faz música aí, que canta às vezes na igreja, canta em algum grupo, ou que toca um instrumento musical, já está habituado a ouvir isso. Então canta mais alto. Ah não, está muito baixo, aumenta um tom. Então o que eu estou falando? Eu estou aumentando a frequência ou eu estou diminuindo a frequência? E cada nota musical tem uma frequência pré-determinada. Não vou explorar em detalhes isso com vocês, porque aí começa a entrar a teoria musical, tá? Mas é bem interessante. Quem gosta de música é bem legal entender aqui o que acontece. Tem muita matemática aqui. Tem muita física, mas tem muita matemática aqui, tá? É bem aplicado para matemática. E quem quiser saber mais, aqui eu também coloquei um videozinho, na verdade é para todo mundo saber mais um pouquinho, só explora um pouquinho mais, dando uma dica como as notas musicais se relacionam, né, com a frequência. Em seguida, timbre. Novamente, quem trabalha com música já ouviu falar, o timbre da pessoa é legal, o timbre da pessoa é horrível. O meu, pessoalmente, é maravilhoso, né? Mas vamos entender o que é esse timbre. Então, para saber o que é timbre, antes a gente tem que falar em ressonância. O que é ressonância? O som ele se propaga naquele ambiente, seja dentro da cavidade de fonação da pessoa, ou dentro de um violão, enfim, e ele se propaga lá dentro e essas ondas vão se distribuir, vão refletir, vão ecoar lá dentro. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês de um vídeo que foi feito com uma chapa, em cima dessa chapa colocar areia bem fininha, pode ser feito sal também. E embaixo da chapa tem um alto-falante. Esse alto-falante faz vibrar essa chapa. Ele começa a vibrar a chapa numa determinada frequência. Está ligado a um gerador, esse alto-falante. Está ligado a um gerador. Olha lá, ele começa a procurar a frequência, conforme ele procura a frequência, de repente muda a figura. Por quê?
Porque aqui as ondas que se propagam sobre essa chapa, elas tendem a se tornar estacionárias. Lembra que a gente falou sobre ondas estacionárias? Então, no momento em que eu encontro a frequência adequada para essa configuração, ela cria uma onda estacionária, onde eu tenho aqui, ó, essa região vazia, são os máximos de vibração, e essas regiões onde ficam a areia, aqui onde fica acumulada a areia, são os nós, onde tem o mínimo de vibração possível. Então aqui, para essa frequência eu formo essa figura. Agora o que acontece se eu mudar a frequência? Olha lá, ó. Ele mudou a frequência. O que está acontecendo? Outra figura. Então o que significa isso, gente? Que para cada frequência usada, ele ressoa de um jeito diferente. E mais, essa ressonância que acontece aqui, ela é característica desse instrumento, dessa chapa com esse alto-falante. Aqui do lado eu coloquei um exemplo para vocês, que dá para fazer lá no Luteria, mandei até para o professor Tiago, que é de física lá também, né? Fazer essa brincadeirinha aqui, que é a ressonância no violão. Então pegou uma chapa de violão e fez a mesma coisa, pôs ela para vibrar. Então o que isso quer dizer? O que eu quero mostrar com vocês? É que, na verdade, isso aqui acontece no violão, ele vibra dessa forma conforme eu vou tocando. Eu vou escolhendo as notas musicais, eu vou mudando a frequência de vibração, e isso faz com que ele ressoe de uma forma diferente. E cada violão tem uma característica. Então, por isso que um violão tem um timbre diferente do outro. A mesma coisa acontece com o ser humano. O ser humano tem a sua história, onde seu canal fonador, né, suas cordas vocais, a gente vai falar disso depois, ele tem uma característica. Algumas pessoas produzem um som mais grave, mais agudo, mas isso dá um timbre. Esse timbre é uma propriedade daquela pessoa. A voz dela é uma propriedade dela, dada a sua história, a sua anatomia, tá? Então cada um tem um timbre diferente, ok? Cada instrumento musical também vai ter um timbre diferente, tá? Então, vamos para o próximo. Aqui coloquei mais um videozinho aqui do Cifra Club, onde eles falam também sobre o que é o timbre, né? É bem interessante vocês assistirem, é legal que vocês possam ver, a pessoal da música falando sobre isso, eles têm uma grande intimidade com essa grandeza física, né? E basicamente o que eu queria mostrar para vocês, o que significa isso? Significa o seguinte, que o instrumento, quando ele está emitindo, ele emite uma onda. No caso do diapasão, a onda é uma onda limpa. Quando eu tenho uma flauta, essa onda já tem alguns ruídos, dada a ressonância do som aqui dentro. Aqui eu vou para um violino, eu vou para a voz humana, vou para a clarineta, então cada instrumento tem. E é mais, o violino tem isso aqui, mas não é igual ao outro. Eles também são levemente diferentes, mas eu consigo dizer, é um violino. Ah não, é uma clarineta. Ah não, é um violão, é uma pessoa. É um homem, é uma mulher, é uma criança. A próxima propriedade física, que é a intensidade, nós vamos falar isso mais tarde com mais atenção, tá? Dedica mais tempo para ela, num outro vídeo. E aqui nós vamos falar sobre a voz humana. Rapidamente, um vídeo para vocês mostrando como funcionam as cordas vocais ou as pregas vocais. É assim que vocês fazem quando vão cantar, ok? Para que vocês aprendam um pouquinho mais, tem aqui um linkzinho para a gente explicando um pouquinho melhor como é que funciona, como que é, tá? Então aqui nós temos as nossas cordas vocais, também chamadas de pregas vocais, vibrando, e conforme elas vibram, o ar passa por elas, e a partir daí eu consigo emitir um som, eu mudo a frequência, vibrando mais rápido ou mais lentamente. Da mesma forma, aqui é o ouvido humano, gente. Aqui eu coloquei para vocês, eu não tenho condições de aprofundar tanto. Esse aqui são alguns
algumas simulações de como funciona o ouvido humano, tá? E aqui também tem links para vocês saberem mais. Então notem que esse meu vídeo agora, essa aula, ela tem muito mais ligações para vocês pesquisarem com vídeos, com artigos, do que as outras. E eu vou tentar proceder dessa forma para complementar, para que meus vídeos sejam curtos e eu tenho muita coisa complementada aí para vocês, tá bom? Obrigado, vamos até a próxima. Tchau, tchau.